Meus irmãos, até aqui falamos sobre o sentido espiritual do trabalho, também sobre o motivo pelo qual Deus instituiu o trabalho como lei natural. Agora vamos avançar para um ponto que considero essencial, que muitas vezes passa despercebido nas nossas reflexões sobre esse tema: o trabalho material e o trabalho moral. Qual seria a diferença entre um e outro? Quando falamos em trabalho, a maioria de nós, de forma automática, pensa logo nas atividades físicas, profissionais, manuais, no emprego, na rotina da casa, nas tarefas do dia a dia. E sim, tudo isso é trabalho. É a base, o chão da nossa experiência na Terra. Mas o universalismo, com sua visão ampliada da vida, nos lembra de algo maior. Existe também um trabalho da alma, trabalho invisível, silencioso, aquele que ninguém vê, que não dá status, que não aparece nas redes sociais, mas que é, aos olhos de Deus, um dos mais nobres e mais valiosos de todos. O trabalho moral. Meus irmãos, é o esforço diário que cada um de nós faz para vencer as próprias imperfeições. É aquele momento em que a gente sente vontade de explodir, mas respira fundo e escolhe o silêncio. É quando a gente sente o orgulho gritando dentro, pedindo para ter uma última palavra, mas a gente escolhe com esforço a humildade. É quando surge a mágoa, aquela vontade de revidar, de dar o troco, mas a gente opta pelo perdão. Esse é o trabalho moral. Eu diria mais, esse é o trabalho que mais agrada a Deus, porque é o que mais exige renúncia, disciplina, coragem espiritual. Meus irmãos, deixa eu te contar para vocês uma história. Era sobre um homem chamado Augusto. Augusto, ele era um excelente profissional, competente, dedicado, super reconhecido na empresa onde trabalhava. Cumpria metas, era elogiado pelos chefes, mas tinha uma dificuldade enorme na área moral. Ele era, como posso dizer, extremamente orgulhoso. Qualquer crítica, por menor que fosse, fazia ele explodir. Qualquer colega que discordasse dele virava um inimigo em potencial. Ele sempre queria ter uma última palavra, sempre queria provar que estava certo. Durante anos, Augusto se achava uma vítima. Vivia dizendo para todo mundo: eu trabalho demais, mas ninguém reconhece o que eu faço. Todo mundo me persegue, ninguém me entende. Até que um dia, numa reunião mediúnica onde ele frequentava, o mentor espiritual trouxe uma mensagem direta endereçada a ele. A mensagem dizia assim: meu filho, o maior trabalho da terra não é o que você faz com as mãos, nem com a mente. É o que você precisa fazer dentro de si. O orgulho, a intolerância, a vaidade, a arrogância têm sido os maiores sabotadores da sua paz. Não é o ambiente, não são os outros. É a sua dificuldade de ceder, de ouvir, de compreender, de se colocar no lugar do outro. Seu verdadeiro trabalho é trabalhar a si mesmo. Meus irmãos dizem que naquela noite Augusto chorou, como há muito tempo não chorava. Porque no fundo ele sabia que era verdade. Ele era um ótimo no trabalho profissional, mas no trabalho moral estava quase parado, quase estagnado. Depois daquela noite ele começou um esforço diário, silencioso. Aprendeu a ouvir mais, a respirar fundo antes de responder, a aceitar críticas, a elogiar os outros, a pedir desculpa quando errava, coisas que antes ele jamais faria. E o mais belo foi que, com o tempo, o ambiente de trabalho dele mudou. As pessoas ao redor dele começaram a mudar também, porque quando o trabalhador moral se transforma, ele transforma o ambiente em que está. E olha que bonito, meus amigos. Augusto entendeu que por trás da dificuldade estava a oportunidade de se melhorar, de praticar o bem em silêncio, de fazer dia após dia aquele esforço íntimo
que aos olhos da vida espiritual tem um valor imenso. Porque o verdadeiro trabalho, o mais difícil de todos, é esse: o trabalho de transformar a si mesmo, de lapidar a sua própria alma, de escolher o bem quando tudo em volta convida ao desequilíbrio. E pergunto a vocês: eu estou me dedicando a um trabalho moral com a mesma intensidade que eu dedico ao trabalho material? Porque não é só levantar cedo, pegar trânsito, bater ponto, fazer tarefas domésticas, é também, principalmente, acordar para as nossas imperfeições. É perceber o momento exato em que o orgulho nos visita. É reconhecer o instante em que a vaidade tenta comandar. É notar quando a nossa impaciência começa a estragar um dia inteiro. O trabalho moral é o campo da reforma íntima. É aquele exercício diário que a gente faz no silêncio do coração, onde só Deus e a nossa consciência sabem do esforço que está acontecendo para se lapidar ali dentro. Por isso, quando você estiver naquele momento de luta íntima, lembre-se, Deus está vendo. E cada pequena vitória sobre nós mesmos é como se fosse mais um tijolinho na construção da nossa evolução espiritual. O trabalho material pode sustentar o corpo, mas é o trabalho moral que constrói o espírito. E o mais bonito é que esse tipo de trabalho o mundo não aplaude. Ninguém dá um aumento de salário por isso, ninguém entrega troféus, mas Deus, meus amigos, Deus anota cada vez que dou as más inclinações, que vence o orgulho, que contém a irritação, que perdoa, que ajuda sem esperar retribuição. Esse é o trabalho moral, é o esforço silencioso, constante, invisíveis aos olhos do mundo, mas profundamente sentido no íntimo da alma. O mais exigente, o mais nobre e o que mais nos aproxima de Deus. Esse é o trabalho que mais interessa para a nossa evolução. Então, se hoje o dia está cheio de desafios emocionais, se a convivência está difícil, se as provas morais estão em alto nível, lembramos, esse também é o nosso trabalho. E talvez o mais importante de todos. Meus amigos, agora que já refletimos sobre o sentido espiritual do trabalho, sobre o motivo pelo qual Deus o instituiu e sobre a importância do trabalho material e do trabalho moral, quero convidá-los a olhar para um outro aspecto fundamental dessa lei divina. Um aspecto que muitas vezes a gente esquece, principalmente nos tempos modernos, onde tudo é urgência, correria, produção e mais produção. Eu estou falando do descanso. Sim, o descanso também faz parte da lei do trabalho.